Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian, um dos criadores do grupo educacional Primeiro Conceito. Eu vim aqui com o intuito justamente de poder passar algumas dicas para vocês referente ao repertório sociocultural da proposta de redação. Não é minha intenção aqui ensinar redação para ninguém, por favor, não sou professor de redação, longe disso. Meu objetivo é destacar como você pode usar os autores das ciências humanas, da filosofia, em temas importantes, em temas pertinentes da proposta de redação. Basicamente isso. Então, como o Enem está aqui pertinho, né? A prova do Enem, eu vou mencionar aqui basicamente algumas, a gente pode chamar aqui alguns temas gerais que nós podemos mencionar, destacar dentro da ideia das ciências humanas, tá bom? Então, assim, existem temas gerais que eu vou mencionar que podem cair na redação. Entenda que eu não tenho o poder de premonição, eu não tenho a capacidade de adivinhar o futuro, nada disso, tá? Eu vou pegar temas gerais que podem cair, né? Tipo educação, tipo saúde, tipo tecnologia e assim vai, né? Em cima disso abordar os autores, tá? É mais nesse sentido. Então vamos começar primeiro com um tema geral que é muito atual, muito presente, que é tecnologia. Quando se fala em tecnologia, que é um tema que pode cair, eu posso mencionar o quê? Vários outros temas, como internet das coisas, revolução 4.0, inteligência artificial, nanotecnologia, recursos digitais, tá? São vários os temas que podem ser mencionados, destacados, né, que podem cair, né, no tema da redação. E aí, como autores que nós podemos trabalhar aqui, você tem, por exemplo, o autor, o historiador israelense Yuval Harari, escreveu um livro muito legal chamado Sapiens, mas o livro que eu quero indicar para vocês aqui, que ele aborda, que ele fala sobre tecnologia, é o segundo livro dele, Homo Deus. Nesse livro, ele fala, por exemplo, de como a inteligência artificial, como os recursos digitais estariam a médio e longo prazo provocando o fim de várias profissões, de vários empregos. É a tese dele. Quer dizer, ele tem uma visão bem um tanto pessimista no que diz respeito à questão dos empregos. Quer dizer, o emprego ele tenderia a acabar em decorrência justamente a esse avanço tecnológico. Eu posso mencionar também um outro autor, o Augusto Comte. Lembra que o Augusto Comte ele tem uma tese chamada de Lei dos Três Estágios, ou Estados, que ele fala que a sociedade humana vai passando por uma evolução, né, teológico, metafísico e positivo. No caso aqui da tecnologia, você poderia perfeitamente usar o que? Esse último estágio, que é o positivo, que na visão dele é um estágio mais evoluído, mais importante, porque tem ciência, tem tecnologia, tem industrialização, que é tudo isso que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a ideia de que a sociedade vai passando por fases de evolução. Seria mais ou menos essa a ideia. Um outro autor que a gente pode mencionar também é o Max Weber. O Weber, né, sociólogo alemão, ele fala sobre a questão da tecnologia, da ciência, como ela é importante na nossa vida, mas o preço que nós pagamos por essa tecnologia. Então ele fala sobre um conceito denominado de desencantamento do mundo. Mundo desencantado é um mundo onde você tem o que? O fim das tradições, a liquidação de recursos religiosos, tradicionais. Então, por exemplo, as superstições, a religiosidade estaria perdendo espaço justamente para os recursos científicos e racionais. Quer dizer, o mundo ou o ser humano estaria ficando mais desumanizado em decorrência toda essa tecnologia. Tá? Então também a gente poderia destacar esse autor dentro desse processo. Um outro é o Stephen Hawking, né, o físico. O Stephen Hawking, que ele aborda aqui a questão principalmente da inteligência artificial, no sentido de ela ganhar consciência e, como eu posso dizer, se revoltar contra o ser humano. Então, a visão dele era pessimista nesse ponto, quer dizer, a questão de que a inteligência artificial, a um grau de consciência, poderia ganhar um grau de consciência e se revoltar. Você tem, por exemplo, filmes, né, que falam muito sobre isso, né, O Exterminador do Futuro, né, tá? 2001, Uma Odisseia do Espaço, estamos falando aqui de filmes, né, onde você tem um caso de uma inteligência artificial que se revolta contra os seus criadores, no caso do ser humano. Então, a gente pode destacar esses casos aí como uma ideia de referencial teórico, né, dentro da ideia desse tema amplo, grande da tecnologia, ok?
Um outro tema que eu posso mencionar é meio ambiente, né? Meio ambiente, que é um tema também muito atual, muito do presente, tá? Então, falar de meio ambiente praticamente é falar sobre degradação ambiental. Aliás, falar sobre, a gente pode chamar aqui da destruição da natureza. A natureza perdendo espaço, a natureza sendo saqueada, sendo destruída, tá? Mais ou menos nesse sentido. E as consequências de tudo isso. Tá? Então, nesse ponto de meio ambiente, tem um autor, eu diria que é um autor que talvez seja um dos mais importantes que aborda o tema do meio ambiente, é um sociólogo chamado Ulrich Beck. Ulrich Beck, ele tem na verdade uma tese que é mais ou menos assim. Segundo ele, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de riscos ambientais. Ele destaca que no passado, quando existia algum tipo de problema ambiental, ele era muito localizado, não afetava boa parte da população, porque eram localizados. Os problemas ambientais hoje, eles são tão amplos, tão grandes, que eles afetam todo o planeta. Um exemplo bem claro disso é o caso a gente pode chamar aqui o caso do aquecimento global. E ele destaca que não tem jeito, está todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, não é porque um país ele é mais rico ou mais desenvolvido que ele tá fora do risco do aquecimento global. Está todo mundo envolvido no processo, está todo mundo sujeito a esse tipo de problema. Então, a ideia das crises ambientais, elas são cada vez maiores, e daí a tese dele, sociedade de risco, é uma sociedade onde todos nós estamos o quê? Num grande risco eminente, um risco ambiental. É o que ele destaca. Então, sobre recursos do meio ambiente, sobre a questão da ação do homem sobre o meio ambiente, você poderia usar perfeitamente o Ulrich Beck, né, dentro desse processo, né, dessa ideia, para falar sobre a questão da destruição do meio ambiente. Tá? É um autor bem básico, importante. Nelson, nunca ouvi falar do cara aqui. Procure no Google, tá, o livro dele, Sociedade de Risco. Você não pode ir pelo nome dele, Ulrich Beck, vá pelo livro dele, Sociedade de Risco. E aí você vai ter a tese legal, bacana, que ele fala, sabe, sobre situações do tipo, vamos pegar aqui a explosão do reator nuclear de Chernobyl, né? A nuvem radioativa que se formou, ela não ficou só na Ucrânia, ela se espalhou por metade da Europa. Quer dizer, não foi um problema apenas local, mas atingiu boa parte do continente europeu, afetando muita gente. Então, isso é sociedade de risco, tá? Que ele menciona, tá? Que a gente pode considerar. Sobre o meio ambiente também, eu posso destacar o pai da ciência moderna, o René Descartes. O René Descartes, né, dentro do seu método cartesiano, ele tem uma tese que reforça muito a ideia da exploração da natureza. Na mentalidade dele, no início da modernidade, se entendia que a natureza está aqui para nos servir. E a função da tecnologia é dominar a natureza. Tá? Então a natureza, na tese dele, é infinita. E ela pode ser usada de diversas formas. Quer dizer, é essa tese que vai ser o que? Formulada, desenvolvida e servir como uma espécie de argumento por muitos indivíduos da indústria, de várias empresas, de várias áreas econômicas no sentido da exploração do meio ambiente. Quer dizer, então você tem o Ulrich Beck de um lado, que ele fala sobre a degradação, sobre a questão da destruição da natureza, a sociedade de risco, e você pode usar também o René Descartes, no sentido de reforçar a tese, a ideia de caráter capitalista, né, de que a natureza aqui ela tem recursos infinitos e ela está aqui para nos servir. É basicamente essa a ideia, tá bom? Vamos lá. Próximo tema, um tema geral, eu posso destacar o tema saúde. Saúde, um tema que pode cair e está muito cotado, né, até pela questão da pandemia que está aí, né, acaba sendo uma proposta interessante. Então, em temas de saúde, né, eu posso destacar aqui sistemas de saúde, eu posso falar sobre pandemias, eu posso mencionar aqui sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, são vários os temas ligados à saúde. Então, se falar de saúde, entenda o seguinte, existe uma instituição responsável em cuidar da saúde. Tirando a iniciativa privada, você tem o quê? O Estado. E o Estado ele vai criar toda uma estrutura, todo um recurso, né, para atender as pessoas. Tá?
E baseado no apoio do Estado, na questão governamental, nós temos, por exemplo, a tese do Michel Foucault, filósofo francês, tá? Que ele vai falar do conceito de biopoder. O conceito de biopoder é a característica do Estado, a partir do século XIX para cá, de investir todo um recurso ligado ao controle biológico das pessoas. Quer dizer, o Estado ele vai manter, ele vai controlar, ele vai se utilizar, por exemplo, de todo um recurso para atender as pessoas. Então, por exemplo, no passado não existia sistema de saúde pública. Isso foi criado, desenvolvido pelo Estado no sentido de auxiliar as pessoas e também controlá-las. Daí o nome, biopoder. Então você tem hoje o caso de um hospital de campanha que é criado no sentido de atender as pessoas, a demanda muito grande de pessoas contaminadas com coronavírus. Esse recurso ele é um biopoder. Ele foi criado pelo Estado para atender as pessoas. Se você tem um sistema, por exemplo, de vacinas, né, você vai criar toda uma estrutura, por exemplo, de vacinar em massa indivíduos, isso é um biopoder. Quer dizer, é o Estado interferindo biologicamente, né, na biologia das pessoas, através do que? De recursos. Então é mais ou menos nesse sentido. Então nós estamos diante de um modelo de biopoder. A saúde pública ela é um biopoder, tá? Então a gente pode considerar que campanhas, por exemplo, campanhas de prevenção a doenças, né? A questão do tabagismo, a questão, por exemplo, da AIDS, a questão, por exemplo, o controle da natalidade através do uso de métodos anticonceptivos, né? Então tudo isso, na verdade, são pautados e o que a gente pode chamar aqui bancados pelo Estado. O Michel Foucault ele chama isso de biopoder. Tá? Então tu tem o biopoder. No tema da saúde também você tem um conceito chamado modelo biomédico. O que é um modelo biomédico? É todo esse recurso científico que existe para cuidar das pessoas. Então vamos lá. Se eu tenho aqui uma orientação de que eu tenho que usar máscara, de que eu tenho que usar o álcool em gel, de que eu tenho, na verdade, que buscar o distanciamento, né, para não ter que me contaminar com coronavírus, isso é basicamente um modelo biomédico. Ou seja, o modelo biomédico ele tem uma base científica e orienta as pessoas a partir desse processo. Pronto. Então, os recursos que existem, por exemplo, na medicina, eles não foram criados por um xamã, não foram criados por um padre, um pai de santo, um religioso. Não, eles foram criados por quê? Por cientistas que usam recursos de caráter racional científico denominados de modelo biomédico. Então é o que está vivendo hoje, é o que existe hoje no momento, beleza? Então, falar de tema de saúde, eu tenho Michel Foucault, o conceito de biopoder. Nelson, não sei, não tenho muito detalhe sobre isso. Procure no Google, vai lá. Procure lá no Google que você vai encontrar temas ligados ao biopoder e o modelo biomédico, beleza? Vamos lá ao próximo tema geral? Tá. Se cair um tema sobre violência, né, que é muito grande, né, pode cair. Violência, nossa, nós temos uma série de coisas a ser exploradas. Por exemplo, violência, eu posso falar de violência urbana, sexual, política, racial, alienação parental, assédio sexual, pedofilia, bullying na escola, machismo, racismo. Nossa, tem um monte de temas ligados à violência. Porque quando se fala em violência, entenda uma coisa, violência não é só uma agressão física. Violência pode ser o quê? Uma condição, violência pode ser um gesto, violência pode ser uma expressão, violência pode ser uma imagem, tá? Então, quando se fala do conceito de violência, não pense que é uma coisa somente ligada a uma agressão física. Existem vários tipos de violência. E nós temos vários temas que podem cair ligados ao tema maior que é de violência. E quando o conceito é muito amplo, muito grande, nós temos alguns autores que trabalham com isso. Por exemplo, o Michel Foucault, ele fala sobre o conceito de microfísica do poder. A microfísica do poder é mais ou menos aquela ideia que, por exemplo, o poder está diluído, ele está espalhado nas instituições, por exemplo, família, escola, igreja, tem uma relação de poder que pode levar a uma relação de violência. Quer dizer, qual é a questão aqui? Poder não é só questão da instância política. Poder existe em todas as relações. Numa relação de namorados, né?
um casal, né? A relação entre pais e filhos é uma relação de poder que pode chegar a uma relação de violência. Tá? Aí o nome que se dá para isso, segundo Michel Foucault, é microfísica do poder. Todas as relações estão envolvidas numa relação de poder. É nesse sentido, que podem chegar a um grau de violência. Então, você tem esse modelo, né, que a gente pode considerar aqui. Tá? Um outro tema que a gente pode também entender vamos falar aqui do Pierre Bourdieu. Tá? O Pierre Bourdieu ele fala de um conceito muito legal chamado violência simbólica. A violência simbólica é uma violência naturalizada, ela é uma violência vista como normal, aceita. Então, por exemplo, existem práticas que muitas vezes as pessoas encaram como normal. Durante muito tempo, o bullying na escola. Tá? Era visto como um normal. O pessoal falava assim, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Era visto como uma coisa normal. Tá? Sequer era visto como uma violência. Então você tem a ideia da violência simbólica, o chamado bullying na escola, tá? As expressões racistas, né? Muitas vezes levadas através da ideia de brincadeira, né? O tipo do cabelo da pessoa, do rapaz, da menina. Tá? Quando é levado na brincadeira, isso é naturalizado. Tá? Tu tem a violência simbólica no caso das relações abusivas. Veja que a mulher ela pode estar numa relação abusiva, não precisa ser uma agressão física, pode ser uma intimidação, pode ser um controle do seu parceiro, né? A intimidação, a ameaça por si só, ela já se enquadra na ideia de uma violência simbólica, beleza? Então, a gente pode dizer que a violência contra a mulher se enquadra dentro desse processo, o machismo, o sexismo, o racismo se enquadram também dentro desse conceito de violência simbólica, porque é uma coisa naturalizada, tá? É vista como normal, diria assim. Além disso, também na violência, tem o Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês, que ele fala, por exemplo, ele fala de um conceito amplo, né, que é a modernidade líquida. Aí ele vai falar de pequenos conceitos menores ligados a esse. E aí ele vai falar na questão da violência, do medo líquido. Medo líquido é assim, ele é um medo que ele é em grande distância, ele é amplo, ele é diverso, né? Então, no tempo do teu avô, no tempo do teu bisavô, os medos eram bem restritos. As pessoas tinham temores, mas eram coisas bem pequenas, ou bem restritas mesmo. Por exemplo, o medo de passar fome, né? Algo mais ou menos assim. Hoje não, hoje você tem uma proliferação de medos. No espaço urbano, nossa, tu vai verificar muito isso. Se você tem um aumento cada vez maior, por exemplo, de cercas eletrificadas, isso é um tipo de medo, de câmeras, isso é um tipo de medo, né? Ou, por exemplo, de condomínios, né, fechados, isso são formas de medo. Ou, por exemplo, de espaços de lazer fechados, né, como o shopping center, isso é uma forma de medo. Quer dizer, o espaço urbano, você não tem apenas um ou dois medos, mas você tem uma diversidade. E todos eles estão ligados à questão da violência, principalmente ao grau de violência. Então, eu posso destacar aqui o Zygmunt Bauman e o conceito de medo líquido, que é um superlativo, né? Um medo em grande escala, diversos medos. Então, eu tenho aqui Michel Foucault, a microfísica da violência, né? A microfísica do poder, na verdade, que a gente pode verificar que todas as relações estão numa relação de poder que pode chegar à violência. Pierre Bourdieu, a violência simbólica, a violência vista como normal. Até um pequeno detalhe em relação à violência simbólica é que muitas vezes algumas pessoas que estão num estado de violência simbólica, as vítimas, elas acabam não se considerando como vítimas. Elas acabam vendo isso como um processo normal. Então tu vê o caso de muitas mulheres que estão numa relação abusiva, mas elas não conseguem entender que aquilo em que elas estão passando, uma intimidação, por exemplo, do parceiro, é uma violência. Então ela entende que o relacionamento que não está funcionando, não está fluindo por culpa dela, né? Então tem um pouco disso aí. Então é um estado de alienação constante, né? E que muitas vezes essa alienação é uma forma de violência, realmente que pode considerar, beleza? Vamos lá. Um tema ligado, por exemplo, a crises e valores na contemporaneidade. A gente vive hoje num mundo onde, por exemplo, as crises de identidade, a crise de valores é cada vez maior, né? Um exemplo bem claro disso é o aumento cada vez maior do suicídio, principalmente entre os jovens. Tu vê, por exemplo, o caso do aumento do consumo de drogas cada vez maior, você verifica o caso das pessoas em depressão. Isso que é relacionado a uma crise de valores, quer dizer, a família, a escola, a igreja passa por uma desorientação e não acabam orientando as pessoas, principalmente os jovens. E aí um conceito que eu poderia usar perfeitamente dentro dessa ideia é o conceito de anomia.
Anomia, o conceito do Emile Durkheim. O que é uma anomia? Anomia é um estado de desorientação, é uma sociedade desorientada, é uma doença social. Quer dizer, essa crise ela não é econômica, ela não é política, ela é uma crise de valores. Então você verifica o quê? As pessoas desorientadas estão mais sujeitas ao quê? Ao suicídio. As pessoas desorientadas estão mais sujeitas ao quê? Ao consumo de drogas. As pessoas desorientadas estão mais sujeitas, por exemplo, a depressão. Então, são esses termos que a gente pode considerar. Então, a gente entender, por exemplo, aqui de violência, na questão da anomia, é nesse sentido de uma crise de valores que a gente pode entender. Beleza? E por fim, gente, aqui existe, na verdade, acho que umas 3 propostas. Tá? Há uma cotação muito grande de algumas propostas que podem cair. Não quer dizer que vão cair. São sites especializados que falam de que existe uma chance muito grande de cair alguns temas, né? Tipo, por exemplo aqui, os desafios do combate ao tabagismo no tempo de pandemia, né? O combate ao tabagismo, a questão, por exemplo, da prática do cigarro, estamos falando do quê? De temas ligados à saúde. E se é um combate ao tabagismo, normalmente quem é que faz isso são as autoridades. Né, na questão da manutenção da saúde das pessoas. Opa, o Estado, as autoridades públicas, manutenção da saúde das pessoas. Aí eu posso usar como referência quem? Michel Foucault, né, basicamente o conceito de biopoder. O Estado, né, bancando, auxiliando literalmente as pessoas nesse ponto. Então eu posso destacar aqui o conceito de biopoder, que se enquadraria perfeitamente dentro dessa ideia. Outro, um conceito, o modelo biomédico, quer dizer, o combate ao tabagismo, ele é um conceito biomédico porque ele tem como referência a ciência. E o combate ao tabagismo, na verdade, fala que o cigarro provoca uma série de doenças às pessoas, câncer, por exemplo, efizema pulmonar, entre várias outras coisas. Então, isso aqui não é uma especulação, na verdade, se usa o combate ao tabagismo usando um referencial científico da medicina. Então você pode usar tanto o conceito do Michel Foucault, biopoder do Estado, e o modelo biomédico. Um outro tema também, né, já aqui encerrando aqui o nosso tema, nossa aula de hoje, nós temos aqui o impacto da falta de interação familiar na contemporaneidade. Então você tem aí o que? Uma crise familiar, uma crise da família, e aí o conceito de anomia, de novo, quer dizer, os jovens estão mais desorientados, o conceito de anomia, que é um estado de desorientação, de crise social, se enquadraria perfeitamente dentro dessa ideia. Você poderia usar como referencial teórico justamente esse conceito. O Zygmunt Bauman também é um conceito de modernidade líquida. O Bauman, ele fala da modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? É a sociedade capitalista e o seu grau de crise, o seu individualismo, o seu consumismo e tantos outros ismos que levam ao quê? A uma desorientação das pessoas. Então, no Durkheim, a anomia, e no caso aqui, o Zygmunt Bauman, a modernidade líquida. E por fim também um outro tema de saúde. Está dizendo aqui, ó, saúde pública em tempos de pandemia. Saúde pública em tempos de pandemia. De novo, Michel Foucault, biopoder, né? O Estado bancando, auxiliando, usando recursos no sentido de auxiliar as pessoas, e o modelo biomédico, né, que é um modelo científico para orientar as pessoas, né, na orientação científica da manutenção da saúde das pessoas. Beleza? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês nessa nossa conversa aqui rápida, referente à técnica do repertório sociocultural. Tá? Então, eu peguei aqui temas gerais rápidos que você pode usar perfeitamente, né, em temas que possivelmente podem cair, usando, né, tanto o referencial teórico, tanto os autores, como o repertório sociocultural, os conceitos que nós mencionamos aqui. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Até mais. E primeiro conceito, na veia e na cabeça. Tchau, tchau, gente.